Boa tarde, boa noite para todo mundo que está chegando. Mais uma live Pastores pela Vida, mais um encontro. Quarta-feira às 18 horas. Esse é o nosso 15º encontro, acredito. 15ª quarta-feira que nos encontramos aqui na live Pastores pela Vida. Eu quero dar a você boas-vindas, bem-vindo, bem-vinda por aceitar o meu convite para o nosso encontro de quarta-feira. E eu gosto sempre de lembrar que a live Pastores pela Vida está dentro de um movimento da Visão Mundial Brasil. E nesse tempo de pandemia, a Visão Mundial tomou a iniciativa de estender a sua mão para se aproximar e socorrer e ajudar e abençoar e servir e cuidar dos pastores e pastoras que estão nos lugares mais distantes, nas áreas de maior pobreza, de necessidade do nosso país. E o movimento Pastores pela Vida é para transferir renda direta para os pastores através de um fundo, o Fundo Pastores pela Vida. Então você pode contribuir, eu insisto e apelo ao seu coração que você contribua financeiramente, que você dê a sua oferta para o Fundo Pastores pela Vida, e você pode fazer isso através do site da Visão Mundial, visãomundial.org/Pastores pela Vida. Então, visãomundial.org/Pastores pela Vida, é muito fácil de você contribuir e dar a sua oferta. Eu digo que estes homens e mulheres que dedicam a sua vida a servir, agora estão em condição de receber o nosso serviço. E eles que dedicam a sua vida a cuidar, agora eles precisam receber o nosso cuidado. Então, eu apelo para você, essa é a nossa iniciativa de cuidar dos pastores e pastoras. A Visão Mundial tem 200 pastores e pastoras, 200 famílias de pastores cadastradas, e estas famílias estão sendo supridas nas suas necessidades, porque suas igrejas pobres não têm condição, nesse tempo de pandemia, de suprir os seus pastores. Então nós estamos cuidando deles, transferindo renda direta. Então contribua, seja generoso, seja generosa, faça isso. Você certamente vai ser abençoado também, porque Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A cada quarta-feira eu tenho esse privilégio de meditar um pouco sobre ministério pastoral, sobre ser igreja, sobre a presença da igreja na arena pública, a relevância da fé cristã para o mundo contemporâneo, para a ação da igreja na sociedade, a presença da igreja no mundo, mas também sobre ministério pastoral. E eu agradeço a Deus esse tempo e essa disciplina semanal de dedicar o meu coração, a minha oração, a minha leitura, a minha reflexão sobre ministério pastoral. E hoje eu trago a vocês o texto de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 15, o versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade e cheios de conhecimento e são capazes de aconselhar, de ensinar uns aos outros. Vocês estão cheios de conhecimento e cheios de bondade e são capazes de aconselhar, de ensinar e, por que não dizer, de pastorear, de cuidar uns dos outros. A primeira vez que esse texto ganhou peso no meu coração, eu estava numa conferência com pastores. Eram muitos pastores ali em Águas de Lindóia, e o Dr. Russell Shedd estava ensinando para nós Romanos 15, 14. E ele, tendo lido esse texto, disse: é uma pena que a maioria de vocês não pode dizer isso a respeito das suas igrejas.
porque as pessoas não estão necessariamente cheias de bondade e não estão necessariamente cheias de conhecimento, e elas não são capazes de praticar o pastoreio mútuo, de viver a dinâmica dos mandamentos recíprocos que a Bíblia fala, do uns aos outros. Levar as cargas uns dos outros, ensinar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, aconselhar uns aos outros, suportar uns aos outros em amor. Esses são os mandamentos recíprocos. E quando eu leio este texto que fala de pessoas com bondade e conhecimento e que podem cuidar umas das outras, eu penso que essa é uma boa descrição do ministério pastoral. Porque a primeira coisa que me salta ao coração quando eu leio esse texto é uma conversa entre pessoas conversando, e mais precisamente duas pessoas conversando. E boa parte daquilo que nós pastores fazemos na vida é conversar com pessoas. Conversar. Nós pastoreamos muito conversando com as pessoas. E é uma exortação bíblica de que nós devemos ter essas duas características, devemos ter conhecimento e bondade. Existem pessoas que não têm bondade para conversar com as outras. Elas estão ou feridas, ou elas estão com feridas abertas dentro delas, elas estão com motivações equivocadas, elas têm cobiça, têm inveja, têm ganância, elas têm intenções maldosas, elas querem ganhar algum proveito, elas querem levar vantagem, elas querem usar a outra pessoa para benefício pessoal, elas não têm bondade. Elas não têm um coração bondoso, não têm um coração puro, não têm um coração legitimamente interessado pela outra pessoa. Ela está preocupada consigo mesma enquanto se relaciona com a outra pessoa, enquanto conversa com a outra pessoa. Então, há pessoas que não têm bondade. Elas têm maldade. Elas estão mal resolvidas consigo mesmas, com a sua história, com seu passado. Elas estão mal resolvidas nas suas relações. Elas estão mal resolvidas com Deus. E acabam nas suas conversas e nas suas relações, elas acabam projetando as suas sombras, a sua maldade sobre outras pessoas. E elas acabam ferindo, elas acabam abusando, elas acabam desviando e desvirtuando caminhos. Elas acabam controlando, tiranizando. Elas acabam explorando outras pessoas, porque elas não têm bondade. Mas o ministério pastoral deve ser exercido por pessoas bondosas, com um coração bom. E essa bondade é um fruto do Espírito Santo. E essa bondade é uma característica de Jesus, porque o fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós, então a bondade é uma característica de Jesus. Essa bondade é uma preocupação legítima com o outro e não consigo mesmo. Ser bom para com o outro, fazer o bem. E pastores, eles e elas, as pastoras e pastores, são pessoas bondosas e conversam com bondade. E também a palavra de Deus diz que as pessoas devem ter não apenas bondade, mas devem ter conhecimento. Porque o pastoreio é um cuidado inteligente. O profeta Jeremias foi boca de Deus para dizer que Deus prometeu ao povo pastores que pastoreassem com entendimento, com ciência, com inteligência e com conhecimento. Para pastorear a gente tem que estudar. Pastorear não é dar opinião.
é compartilhar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Não é o que eu acho a respeito da sua vida, porque quando você me procura como seu pastor, você não quer saber minha opinião a respeito das coisas, você quer saber uma orientação espiritual, é o caminho de Deus para a sua vida. E no nosso caso, como cristãos e como pastores que temos a Bíblia Sagrada como referência, você quer saber o que a Bíblia diz a respeito do meu problema, da minha angústia, da minha dificuldade, o que a Bíblia oferece de referencial ético para a minha situação, o que a Bíblia recomenda para a minha conduta, o meu procedimento, o meu comportamento, o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso que trago para você na nossa conversa. Então, pastores pastoreiam com conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Mas não apenas conhecimento da palavra de Deus, e o que já não seria apenas, mas conhecimento no sentido de experiência. A Bíblia Sagrada diz que pastores não devem ser neófitos, não devem ser novinhos, inexperientes. Devem ser pessoas vividas, amarrotadas pela vida, que conhecem a Deus, conhecem o que é viver, conhecem a alma humana. Então, pastorear é conversar. Conversar com bondade, conversar com conhecimento, fazendo bem e oferecendo direção e orientação espiritual para as pessoas. Isso é o pastorear. Boa parte do trabalho pastoral acontece nas conversas santas, nas conversas diante de Deus. Quando Jesus diz, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou presente, a conversa pastoral é uma conversa na presença de Jesus, é santificada dessa maneira. Então, o ambiente de uma conversa pastoral é um ambiente, é um solo sagrado, né? A gente devia tirar as sandálias, como Deus falou para Moisés, tira as tuas sandálias, porque esse chão que você está pisando é santo, santificado pela minha presença. Então, pastores conversam descalços, porque estão conscientes da presença de Deus na conversa. Jesus está presente. Bom, eu disse tudo isso também para apresentar para você o meu convidado de hoje. Porque o meu convidado de hoje é o meu amigo, meu convidado de hoje é pastor, meu convidado de hoje é um dos papos mais agradáveis que eu conheço. É um conversador. Meu convidado de hoje gosta de falar, gosta de conversar. Mas como todo bom conversador, o meu convidado de hoje também é um bom ouvinte, ele gosta de ouvir, ele é confiável para você contar os seus segredos e fazer as suas confissões para ele. E eu tenho muita alegria de apresentar para vocês e receber nessa live do Pastores pela Vida o meu amigo pastor Carlos Bregantin. Vou chamar o Brega para vir aqui falar com a gente. Cadê você, Brega? Agora é que são elas, hein? Vamos ver. Cadê o Brega? Semana passada eu estava com outro pastor e um papo muito bom também, que foi o Nobu. Infelizmente não pudemos levar até o fim a nossa conversa porque caiu um temporal, uma tempestade lá em Marília. Cadê você, Brega? Olha, a minha luta de toda semana é isso. Achar os meus convidados. Ai, Jesus, me ajuda. Vai orando, Brega, que eu te acho. Olha, já achei aqui bastante gente que eu conheço e que daria um ótimo papo aqui na nossa live. Pastores e pastoras. Só não acho você, Brega. Cadê você? Vamos ver. Não sai, fica aí. Se você sair, piora. Já me ensinaram. Ah, Jesus. Só faltava essa, né? Depois que eu fiz essa apresentação toda, essa conversa sobre conversa. Cadê você? Fica aí, não vai embora não. Ó, minha mãe, vou chamar minha mãe se eu não achar você, Brega. Achei você. Bom, ô mãe, um beijo para a senhora também ia dar uma boa conversa aqui. Contar suas histórias. Meu amigo Brega. Olha aí, Achou? chegou.
Que sufoco, hein, meu amigo? Meu, mas eu dou muita risada com você, né, nesse momento, viu? Eu acho que não só você, viu? Esse é o momento mais mico da minha semana, achar meus convidados. Teve um dia que eu não achei o cara, eu falei, chega, acabou, eu não vou mais ficar procurando, não. Semana que vem eu acho. Porque Teve esse me dá. momento? Teve esse momento? Teve um dia que aconteceu isso, cara. Você não acredita. Pô, e a semana passada aqui o Nobu, rapaz, Nobu, travava, eu fui ficando na bronca. Eu falei, vou Nobu. acabar com essa live aqui e tal. Aí o pessoal dizia para mim, calma, pai, o Vitão, calma, pai, acontece. Mas, bom, enfim, meu amigo Brega, Carlos Bregantin. Somos amigos há quanto tempo, Eu, hein? viu, Desde... viu, viu, Fala. viu, Ed? Viu, Ed? Mas, Ah, assim, dentre os motivos que tenho para orar por você, eu tenho incluído esse momento aqui, para que Deus te ilumine para achar os convidados. muito bom, hora e mesmo. Ai, que legal. Olha, Cara, Ed, eu lembro, eu não lembro exatamente o ano, né? Mas quem me apresentou você a mim, quem te apresentou a mim, foi Pascoal Piragini. Você, Pascoal Piragini. você era aluno dele, ali no começo Isso. dos anos 80, e um dia eu fui conversar com ele no gabinete dele, eu já era pastor ordenado, né? Portanto, já para além de 1983, porque eu fui ordenado em 83. Tá. Então, tem para mim que era 84, acho que o ano da sua Não, não era formatura. não, porque eu comecei a me relacionar com o Pascoal quando eu comecei a namorar a Silvia. E É. isso foi ali por volta de 86, por Aí, ali. então, por Pode ser, aí, por pode aí, por ser. aí. Aí eu lembro que eu fui lá para conversar com ele, porque a gente tinha uma certa proximidade, né? E vocês estavam ali na Clélia, na porta do templo, Sei. meio que se despedindo e tal. Aí o Pascoal me apresentou aquele menino e disse assim que você ia ser pastor. Vê se pode, né? Meu? Aí lembro que depois nos encontramos mais uma vez no encontro do Agreste, na igreja do Agreste, Sim. naqueles Lá em encontros Pirituba, de presbiteriano de pastores Pirituba. lá em Pirituba. Acho que foi a Sim. primeira vez que eu ouvi você falando. Tá, aquele Ali tempo naquele. a gente era discípulo do Douglas Spurlock, era coisa do Isso, Douglas, aquilo isso, ali e exatamente, tal. exatamente. Aqueles pequenos teleós, né, que o Douglas Isso, organizava, né? exato. Depois nos encontramos, lembro-me que nos encontramos e acho que pegamos uma carona junto com o Valdomiro, seu cunhado, né, Meu concunhado, né, cunhado. nosso Uhum. amigo querido, saudoso, né, na Mora no inauguração céu hoje. É. na inauguração do templo da Unida do Brás. Olha isso! Isso E tem muito ali, tempo. não, faz tempo pra É, caramba. E ali, é. naquele dia, eu lembro que na igreja que eu pastoreava, que era a Batista do Rincão, nós íamos ter um mini congresso. E eu convidei você para pregar nesse mini congresso. Aí, o dia que eu fui buscar você, ou me encontrar com você aqui na Lapa, É. né, conheci Nobu, porque Nobu é que estava com Ah, você e ele é que sim. levou você até a igreja lá e dali para lá a gente de lá, né, eu diria, para cá, fomos nos aproximando. Mas você estava em Jundiaí ainda, não estava na Água Branca. Eu acho que sim. Estava vindo para Água Branca. É. E Então, a passa. gente. Aí, e quando eu cheguei em 89, logo que eu Sim, cheguei, nós começamos a fazer os encontros de pastores, os cafés da manhã, na sim, sexta-feira, que sim. duraram quantos anos, hein? Pô, meu, foi até Quantas. 2005. Olha Foi, aí, ó. foi até 2005, Foram 15 anos de cafés da manhã. 15 Fora os anos. nossos, né? Fora os nossos. Fora os nossos, Muito bom. fora as corridas, fora as E corridas, depois né? trabalhamos Fora, juntos e a nossa amizade atravessou aí chuvas e trovoadas e aqui estamos com alegria. sim, É sim, uma alegria muito grande te receber aqui no Pastores pela Vida. Como eu disse na minha devocional aqui, na minha meditação bíblica e para te apresentar, eu disse isso mesmo, que você é um dos papos mais agradáveis que eu tenho, um amigo,
e um pastor. Quando eu penso em pastor, eu penso em algumas pessoas, e uma delas é você. Porque quando eu penso em evangelista, eu penso em outras pessoas. Quando eu penso em mestre, eu penso em outras pessoas. Penso em apóstolo. Apóstolo também, eu penso. Em Para de pensar. profeta, eu penso em outras pessoas. Mas quando eu penso assim, pastor, você está presente no meu coração quando eu penso em ser pastor. Então eu te pergunto, Brega, o que é ser pastor, hein? Que é ser pastor? Bom, primeiro agradeço por demais o convite, é uma honra, você sabe disso, tanto por você quanto pelo projeto, né? E pelo Obrigado. respeito e o carinho que eu tenho pela visão mundial e o interesse que eu tenho no Pastores pela Vida. E Uhum. quero dizer que eu estou participando disso e Que quero legal. continuar participando por conta do amor que tenho e que temos, né, por esses 200 pastores e, Uhum. claro, por outros tantos que, nestes tempos, estão vivendo aí dias bastante difíceis. Tenho Sim. estado com alguns deles e, enfim. Segundo, assim, não há como responder o que eu vou responder sem que passe também pela sua vida e pelas pessoas que influenciaram sua vida e que acabaram influenciando a minha, né? Lembro-me que logo no começo da nossa caminhada, do início da nossa amizade, eu tinha algumas desconfianças comigo, não é? Sobre algumas questões. E eu lembro que nós conversamos e eu disse a você que eu precisava da sua ajuda, né, para aquilo que eu entendia eram minhas fragilidades, minhas deficiências, enfim. E colei em você e foi recíproco isto. E por que que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, ser pastor, antes de tudo, é isto, é reconhecer a si mesmo, suas fragilidades, suas vulnerabilidades, suas fraquezas, porque isso sempre nos coloca ou me coloca no meu devido lugar. Eu ouvi Uhum. a sua explanação inicial, sua devocional inicial, e concordo plenamente. O risco, né, de que, se não levarmos em conta, de fato, quem somos, e reconhecer as nossas fragilidades, de modo que até alguns saibam e sejam testemunhas delas, o risco de nos tornarmos tiranos, déspotas, Dominadores, inquisidores. né? Isso é isso aqui, ó. É, Não um muda minuto muito. para a gente usar É, as pessoas, né? E é. muitos pastores fazem isso sem saber que estão fazendo. Eles são desequilibrados, eles nem sabem que são desequilibrados, né? Com É, certeza, com certeza. Nós somos dos que cremos na bondade, né, hum, humana, né? Há uma bondade humana, né? E sim, quando ela é visitada pelo Espírito Santo, há uma potencialização de bondade que se traduz na vida de muitos homens e mulheres que claro. estão aí cuidadores, né, de pessoas pelo mundo, enfim. Mas Uhum. eu passo primeiro, e eu digo a você que eu não sabia disso aos 26, 27 anos, quando comecei a pastorear. Eu me achava, me sentia, não é? Mas foi muito rápido para ganhar essa percepção de que, se eu desejasse, de fato, cuidar de gente, cuidar de pessoas e traduzir o Evangelho de Cristo, que, para se identificar conosco, se fragilizou, se vulnerabilizou. Quer dizer, foi o melhor humano, né, que esse mundo já teve, foi Jesus de Nazaré. Eu tinha que me parecer com ele. E aí foram vários ciclos, na verdade, foram vários Uhum. processos, Sim. como você disse, não foram indolores, não é? Para que eu me colocasse no meu lugar e me Uhum. assegurasse de queridos e queridas, de amigos e amigas, irmãos e irmãs, que pudessem me assessorar, me dar suporte, me escorar e serem aqueles mentores que eu precisava para a vida, para dar conta das demandas diárias, né? Eu tinha uma experiência profissional, eu vinha do mercado,
Hum. do mundo corporativo, enfim, tem uma experiência de liderança, uma experiência de lidar com objeções e tal. E tudo aquilo no começo foi muito interessante e parecia até que faria muito sentido. Até que você tromba, né, com a alma humana e com a Sim, sua própria alma, não é? perfeito. E aí você se dobra diante do mistério e a partir daí você vai para aqueles lugares misteriosos da oração e das buscas na presença do Eterno, que vai te iluminando a como designar momentos, a como Uhum. lidar com momentos, enfim. Então, para mim, primeiro de tudo, ser pastor é reconhecer É isso essa tudo aí. fragilidade humana. Deixa Né? eu pedir licença para você e tentar dar a resposta que você me deu, Tá bom. que é o seguinte: ser pastor, que você me diz tudo isso aí, Sim. a partir do reconhecimento da minha fraqueza e da minha vulnerabilidade, eu ter esse encontro com Jesus, para que eu seja transformado por Ele e me pareça com Ele e possa me doar para cuidar de pessoas, e Ah, faço isso traduzindo para elas o Evangelho de Jesus e a própria pessoa de Jesus refletida em mim. como sempre, você é É nota isso aí 10 que, na é isso síntese. aí que eu ouvi você falar, que maravilha de resposta do que é ser pastor. E você está pastoreando gente, cuidando de gente. Fala mais um pouco sobre pastorear é cuidar de gente. Porque quando você fala que veio do mundo corporativo e o treinamento ministerial que a gente recebeu foi muito mais um treinamento para ser um líder de uma organização religiosa, Uhum, né? uhum. A gente falava sobre ter uma visão, parecia que a gente era pastor da visão, não era pastor de Sim, gente, né? sim, Que a gente estava tendo que cuidar de uma organização e implementar ou implantar uma visão, não cuidar de sim, gente. E sim. aí você vem Foram, dizendo que pastorear é cuidar de gente. Fala mais sobre isso. O que é cuidar de gente? então, penso que por ter também no ofício pastoral a responsabilidade da reflexão, da pregação, da exposição, do discurso, né, para um povo, para uma aglomeração, para um auditório, para uma audiência, enfim, acho que na fala pública, não é, o pastor ele precisa, de alguma forma, convencer aquele auditório que ele está habilitado, capacitado, interessado o suficiente para que a hora que terminar aquele momento, aquela hora da explanação de um texto bíblico, de um tema, enfim, ele está disposto, apto, pronto, disponível para sair daquela multidão, para sair daquele grupo, daquela aglomeração, pessoalizar a Uhum. relação, perguntar o nome e saber um pouco da história. Cuidar de gente é saber o nome das pessoas e conhecer a história das pessoas, as circunstâncias, as situações, as complexidades, as dores, as aflições, as alegrias, as conquistas, as derrotas. É sair desse ambiente glamuroso, né, do auditório, da explanação pública, que é onde nos deleitamos muito, e aqueles que gostam, né, da explanação pública, né, do discurso público, e às vezes até do aplauso público, é gostoso. Mas se eu quiser cuidar das pessoas, eu vou ter que descer e eu vou ter que ir para algum lugar. No meu caso, eu gosto muito de balcão de padaria, gosto muito de lugares públicos, gosto muito de café e do tipo, como você se chama? Onde você nasceu? Quantos anos Sim. você tem? Você é casado? O que você faz? Com o que você lida? Quais são suas preocupações? E a partir daí, construir ou ajudar a pessoa a reconstruir a si mesmo, suas próprias histórias, enfim. Então, Para então mim, você diz que a gente acaba de pregar o Sermão do Monte, aí desce para conversar com o Nicodemos, com a mulher samaritana,
aí a gente percebe o Zaqueu, vê um Vai na cego à casa beira do do Zaqueu, caminho, né? Vai dá filar uns, uma boia na dá casa uns do Zaqueu. esbarrão, dá uns esbarrão nos caras que estão com as pedras nas mãos, né? Isso é Isso, muito então assim, comum. o pastoreio acontece no contato pessoal, no contato particular, no contato um a um, olho no olho, Sim, na sim, conversa face a face ali. sim, sim. Aí acontece o pastoreio. E Pastoreio assim, é e, pessoal. e desse tempo que você pastoreia, esse tempo todo, e da sua vida dedicada a conversar com gente, cuidar de gente, esse tempo aqui da pandemia, Brega, o que você está percebendo que são as maiores dificuldades das pessoas, os conflitos que elas estão trazendo para você? Onde que está pegando aí nesse tempo de pandemia? É interessante. Outro dia eu estava lembrando, tentando fazer uma comparação com aquele episódio da morte do Lázaro e Uhum. da ressurreição do Lázaro, né? A Uhum. fala das irmãs, né? Que ou elas jogam para o passado ou jogam para o futuro, né? E elas desprezam o fato de que a ressurreição estava ali presente, a vida estava ali presente, né? Uma das minhas lutas com as pessoas com as quais eu estou lidando é elas viverem essa etapa para valer. Porque desde o começo, desde os primeiros dias, quando houve o decreto, né, que nós estávamos numa pandemia e o Uhum. distanciamento, enfim, quer dizer, Sim. houve essa coisa da pergunta de que mundo nós teremos. Uhum. Dali, né, desde ali de 14, 15 de março, que começou, e que mundo vem, que Sim. humanidade nós teremos, o que Sim. será, o que vai ser, o que acontecerá. E eu tenho dito para algumas pessoas assim, olha, nenhum de nós sabemos se vamos dar conta deste tempo. E se nós ficarmos jogando para o depois ou para o que virá a nossa própria existência, vamos perder, neste tempo grave da humanidade, aquilo que a nossa Uhum. existência precisa. Porque é muito provável que Deus esteja nisso de alguma forma, mas não vamos entrar no mérito disso, né? Mas que, quem sabe, alguns de nós humanos podemos sair melhores disto, mas não dá para dar as costas para o que nós estamos acontecendo. Então, é viver essa etapa. Então, eu tenho tentado trazer as pessoas para o chão e vencer o quê? Os medos. Os Uhum. medos, né? Medos generalizados, o medo da morte e das muitas mortes que essa morte causada pelo Covid vem causando. Ela causa Uhum. uma morte, né, Uhum. do corpo, não é? E da separação absoluta, definitiva, né, aqui nessa dimensão terrena, mas ela traz consigo muitas mortes. E Uhum. essas mortes que ela traz, elas colam naquilo que já vinha sendo camuflado pela humanidade e por cada um dos seres humanos. Sim. Todos nós vínhamos como que jogando para debaixo do tapete das nossas almas situações, complexidades, circunstâncias, medos, traumas, desconfianças, enfim, com as quais, na verdade, porque nós estávamos com uma agenda muito apertada para a vida, Sim. uma hora eu lido com isso. Só que aí você tem que ficar em casa, né? A grande maioria tem que Chegou ficar em a hora casa, de lidar, né? tem que lidar. Uhum. E aí ele percebe que ele tem que levantar o tapete, a hora que levanta o tapete, aquilo que era um pó, né, virou alguma coisa, um monturo, virou alguma coisa mais grave. Então, alguns estão tendo que lidar com situações antigas. Sim. E aí se deparam num momento crítico. Por quê? Alguns não, milhares e milhões perderam o emprego, milhares e milhões estavam com relacionamentos em rupturas, né, trincadas, fragilizadas, e aí vem então esse tsunami, né, de tensões, né, que Uhum. acabam colocando uma lente, isso aqui, né? Uma lente em situações que eles vinham lidando. Eu costumo dizer que para ajudar alguns eu tenho que usar isso aqui e com muita luz, né? Lente Boa. e luz, né? Para que não só eu enxergue o que eu estou enxergando naquele que me procura, mas iluminar o ambiente de tal modo que a pessoa encontre
Ela àquilo que também enxergue. ela, ela, porque o gostoso nosso no cuidado pastoral não é tornar aquelas pessoas dependentes ou codependentes da gente, de Claro. ficar ligando para o Pelo Ed, para o contrário. Brega. Não, é trazer os caras para andarem com as suas próprias pernas, Andar tomarem com suas Jesus próprias decisões. direto, né? Não com a gente. Sim, Exato. consciência plena em Aham. Cristo, né? Amém. Sabendo dizer sim, dizer não, enfim. Então, esse tem sido, eu diria que tem sido o meu trabalho quase que diário, né, de encorajamento individual, né, nesse sentido. Hoje, todo aqui no ambiente virtual, mas Sim. bastante real, como você mesmo tem dito, só não é É. presencial, Não mas é presencial, muito, mas é real. né, É isso aí. muito real, muito real. Agora, ô Brega, o que um pastor tem a dizer a um país com 100 mil mortes numa pandemia? 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes, provavelmente nessa semana nós vamos chegar em 100 mil É provável. e vamos passar de 100 mil. A gente está chocado aí com o Líbano, com a explosão de Beirute, mas nós temos 100 mil irmãos e irmãs brasileiras perdendo a vida no meio de uma pandemia. O que um pastor tem a dizer a um Brasil, a um país que tem praticamente 100 mil pessoas que faleceram? O Ed, eu não teve um dia nesses 140 e poucos dias que eu não tenha chorado, nem um dia. Todos os dias. Todos os dias. E me lembra, sabe o que me lembra? Uma vez nós convidamos o Irlande para um daqueles primeiros cafés. Sim. Aqueles primeiros cafés. E nunca mais esqueci o que o Irlande disse, que os pastores não podiam ter olhos secos. Eu nunca mais esqueci aquilo, sabe? E eu, desde o primeiro dia, quando fiz a minha primeira oração, a partir dos primeiros mortos, né, que já vinham acontecendo pelo mundo, e quando a coisa se instalou aqui, e nós começamos a ter notícias de pessoas muito próximas de nós, eu não consegui nenhum dia dessa pandemia orar sem derramar lágrimas. Então, primeiro, eu tenho que chorar esses mortos. Se eu não for reverente à morte, é porque eu não sou reverente à vida. Se eu tenho reverência pela vida, se a vida, como você disse na sua devocional, é sagrada, se eu tenho que tirar os pés para cuidar dos que estão aqui em vida, se isso acontece para valer, eu não vou conseguir me despedir de alguém sem chorar. Então, eu estou em pleno luto. Eu estou em pleno luto. Então, eu nunca vi nas minhas mídias, as minhas mídias parecem um obituário. Inclusive, o Ofir partiu ontem. Sim, né? o Ofir de Barros Que, foi pô, morar no céu. sabe assim? Então, assim, a hora que eu vi a notícia, eu falei, meu Deus, sabe assim, não era hora. Eu sou daqueles que queria viver até os 120 anos. Quando a Bibi Ferreira morreu, eu achei que foi cedo demais. Podia ter ido mais longe, né? Então, assim, eu estou vivendo esse processo do choro, do lamento, da dor, da solidariedade, não é? Ao mesmo tempo que tenho buscado esperançar as pessoas naquilo que eu entendo ser possível, né? Dos reencontros eternos, né? E trazer à memória as melhores lembranças daqueles queridos e queridas que têm partido, de modo que essas lembranças nos arranquem para a vida, né? Nos tirem dos túmulos, né? Que estão abertos, né? E nos lancem para a vida. Então, é impossível, não diante de quase 100 mil mortos, a gente dizer isso sem querer. Às vezes, com essa coisa de querer saber o nome, né? Às vezes as pessoas mandam assim, Brega, você ora pela minha mãe? Eu falei, qual é o nome da sua mãe, querido? Não é qualquer mãe, é a sua mãe. Qual é o nome dela? Às vezes eu fico imaginando assim, eu queria saber os nomes dessas pessoas. Lembro-me da visita que fiz lá naquele Museu do Holocausto em Jerusalém, que enquanto você está visitando, os nomes
vão Em ser... looping, né? Sem parar, os É. nomes sendo Ah, pronunciados. eu acho que é isso, Ed. Lamentavelmente, nós estamos convivendo com o pior que podíamos ter em termos de governantes no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo. De É. modo que as mortes, né, são tratadas quase que sem nenhuma reverência. E Sim. quem trata a morte de Que maneira belo. diferente é porque não trata a vida com reverência. Perfeito. Você falando aí do Museu do Holocausto, Yad Vashem, quer dizer um nome e um lugar. As pessoas têm nome, as pessoas têm lugar, elas não estão soltas no universo, à deriva. Elas têm nome e têm lugar, elas têm um lugar de pouso, um lugar de pertencimento, uma raiz. Tem caminhos que fizeram, Essa, tem amigos, tem família, tem... essa Meu, sacralidade da vida, né? Essa isso, sacralidade da vida para tratar com reverência à morte. Muito lindo isso. isso, Meu amigo, isso, o Senhor nos ensinou isso. queria pedir para você orar pelas famílias desses pastores, porque a gente está numa live do Pastores pela Vida. Sim, Inclusive, é muito sugestivo o nome do nosso caminho, sim. Pastores pela Vida. E Pastores pela Vida. pela vida. Né? Não, pastor pela morte não existe. Não, pela vida. Né? Ou não deveria existir. É. Hoje eu vi nas mídias sociais aí um clérigo com um cartãozinho escrito morra. Eu falei, esse cara, ele não entendeu. Não andou com Né? Nós Jesus. somos Não homens e andou com mulheres Jesus. pela vida. Então Pela eu queria vida. pedir para você orar por essas famílias do projeto Pastores pela Vida, do movimento Pastores pela Vida, orar para Deus levantar pessoas generosas para abençoarmos esses pastores, essas famílias e tantos outros, né? E eu quero orar por você depois, pela sua família, sua casa. Amém. Amém. Deus, nosso Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, eu oro agora especificamente pela vida desses 200 pastores, Amém. e lamentavelmente aqui não sei os nomes deles, mas eles os têm. Tem famílias, tem amigos, tem lugares, tem agenda, tem roteiros, tem uma vida. E eu os coloco agora em tuas boas e generosas mãos, Amém. na certeza absoluta de que a partir desse movimento que a Visão Mundial propôs, a partir daqueles que propuseram, o Senhor está chegando. A partir das mãos generosas, a partir da partilha generosa, a Sim, partir da entrega, a partir da doação, sim, sim. muitos, centenas estão sendo abençoados por causa disso. Obrigado. E eu oro tanto pelos que estão recebendo, quanto por aqueles que estão doando, porque em tudo nisto o teu filho está, tanto no que recebe, quanto naquele que doa. Ó Deus, que não falte pão na mesa de nenhum deles, Amém, de Senhor. ninguém. E Amém. nós estendemos, ó Deus, essa oração e esse pedido para todos os outros, não só para esses 200, mas para todos os outros, e para qualquer ser humano na Terra, onde quer que esteja, de modo que não falte pão na mesa de ninguém. Pai, eu oro muito agradecido pela vida do Ed, que hoje, na Visão Mundial, tem essa presença significativa. Oro para que a influência dele nessa entidade que tanto milita pela vida há tantos anos seja ainda melhor. Guarda o teu filho, guarda a Silvia, guarda, Senhor, o Vitor, a Gabi, guarda, Senhor, o Tiago. Sim, Senhor. Sim, Pai. Oh, Deus. Obrigado, Pai. Guarda a Fernanda, guarda a Valentina, Sim, Senhor. e que os teus filhos recebam da tua parte comunicações, segredos que possam ser compartilhados como tem sido ao longo da vida até aqui. Sim, Muito obrigado por essa hora. sim, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua boa mão. E eu recomendo a tua graça mais uma vez, meu amigo, meu irmão, teu filho. Obrega, Senhor.
Deus. Eu coloco nas tuas mãos e na tua graça. Ele e a sua casa, sua família. Ó Deus. Que a tua graça seja transbordante, Ó a alegria Deus. do teu espírito, a tua paz. Ó Deus. Eu lembro que a tua palavra diz que o Senhor enxuga as lágrimas, então eu te peço esse consolo do teu espírito. Ó Deus. Quando receba as lágrimas como súplica e oração, que o Sim, Senhor sim. enxugue, dando paz e alegria para que ele continue sendo servo teu, abençoando, pastoreando, cuidando, amando pessoas com esse coração tão grande e dilatado que ele tem. Obrigado por essa noite, pela nossa conversa, e leva adiante essa semente para gerar vida, vida em tantos corações, em tantas casas, em tantas famílias, e aos pastores, pastoras, suas famílias, nós te pedimos assim, Pai. Amém. Pedimos que seja assim, para a glória do teu nome, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. 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 Meu amigo, Amém. beijo em casa. Felipe, Maitê, Carol, Arthur, como é que tá o molequinho? Meu Deus. Olha, Estou aqui, eu diria assim, né? nossos netinhos, né? Eu diria assim, um dos roubos, né, que essa pandemia fez comigo foi esse, foi me roubar o direito, né, de poder conviver com o Arthur em meses Pois é, mas ele... irrecuperáveis, né? Irrecuperáveis. Não, mas olha, cabe muito Mas, aí nesse coração aí, o Arthur vai descobrir esse vozão que ele tem aí, vai ser mas tá uma legal. delícia, tá uma delícia. Olha, beijo para você, para Lau, para sua Obrigado. casa, viu? Para Carolzinha, beijo para todo mundo aí. Obrigado. Deus abençoe muito vocês. Obrigado por estar comigo hoje aqui. Me abençoou muito. Beijo em você, Ed. Que Deus continue te Obrigado. usando e Amém. você sabe, aos domingos pela manhã, tenho ouvido Ore as por suas mim. ministrações. Amém. Legal, Tem obrigado. sido muito. Que Deus te ilumine. Amém. Beijo para você. Obrigado. E para todo mundo aí que esteve com a gente, um beijo no coração. Eu não posso me despedir sem encorajar você novamente a fazer a sua oferta, dar a sua contribuição. visãomundial.org/Pastores pela Vida, e você contribui no Fundo Pastores pela Vida para abençoarmos essas famílias de pastores e levarmos vida na forma de pão. Assim como nós oramos aqui, nós temos o privilégio, a oportunidade de Amém. sermos a resposta da oração que nós fazemos. Então, Amém. Deus abençoe você e a sua casa também. Um beijo, paz e bem, alegria. Amém. Amém. Beijo Amém. para todos. Tchau, meu Beijo amigo. para todos. Tchau. Tchau.